Graças a Deus. Irmãos queridos, a paz do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Seja louvado para sempre o nome do Senhor. Vamos ler todos juntos. Hebreus 12, 14. Para quem não abriu a Bíblia, está na tela. Vamos lá? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Podeis tomar assento. Neste mês de junho, nós estamos aí sob a temática da santificação, resgatando os valores da santificação. Glória a Jesus. Uma rápida análise neste versículo, que é um dos versículos que falam sobre santificação, nos mostra a importância de sermos santos. Os irmãos sabem que a soteriologia, a doutrina da salvação, ela possui vários aspectos: adoção, filiação, regeneração, redenção, perdão. E um dos aspectos da doutrina da salvação é a santificação. Deus quer que sejamos santos. É o que disse Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, entre os versículos 3, 4 e 5. A vontade de Deus é a nossa santificação. Tudo que se relaciona a Deus é santo. Deus é santo. O Espírito é santo. A Bíblia é sagrada. A cidade futura é santa. A igreja é santa. A nossa vida precisa ser santa também. O apóstolo Pedro, ele nos diz lá na sua primeira epístola, no capítulo 1, a partir do versículo 13, que assim como é santo aquele que nos chamou, nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Irmãos, falar sobre santificação é um assunto que não traz muito ibope. Santificação não traz muitas curtidas nem visualizações. Santificação não traz muita bem-querência, porque é algo que vivemos nos últimos dias, como disse Paulo, um período de apostasia. E apostasia é o abandono da fé. A maioria das pessoas estão se apostatando, estão se desviando. E Jesus ainda falou: olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, se por um lado existem muitos que estão apostatando, abandonando, existem muitos outros que estão dentro da casa, mas estão se esfriando. É aquilo que o nosso pastor acabou de falar, quando Esdras chegou lá em Jerusalém, encontrou uma mistura, um povo misturado, um povo sem essência espiritual. É igual àquela relação de suco e refresco. Eu sei que você sabe qual é a diferença de suco e refresco. Suco é 100% fruta. E refresco é um negocinho de nada na fruta e dá-lhe água. Tem muito crente que deixou de ser suco e passou a ser refresco. Tem mais água do que a popa. Tem mais firula do que vida espiritual com Deus.
Eu me arriscaria a dizer que tem gente que tem mais mundo do que santidade. E o texto nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A primeira verdade que eu vejo neste texto é que a palavra, o conceito de santificação, está posto neste versículo e nos mostra que, primeiro, santificação está relacionada com movimento espiritual. Pastor Roque, como assim? Movimento? Não estou falando daquele movimento que os irmãos já sabem que acontece em alguns cultos, não. Eu estou falando do nosso movimentar no mundo espiritual. Deus não quer ninguém parado na sua obra. Deus nos quer em movimento. Tem gente que está parada, e se está parado não está se santificando. Se está parado não está se aproximando de Deus. E um dos profetas disse assim: conheçamos e prossigamos, ou melhor, estejamos em movimento. Hoje eu conheço Deus, amanhã eu preciso conhecer um pouco mais, depois da manhã eu vou conhecer um pouco mais, e assim constantemente nós estamos buscando um relacionamento com Deus. Olha o que o texto diz, Hebreus 12:14: segui. Quem segue não está parado, quem segue está em movimento, quem segue não está estático. Irmãos, desde o início da criação, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3 e 4, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, transmitia vida para a criação de Deus, e foi no movimento do Espírito Santo que a terra ganhou vida e recebeu o haja de Deus, o faça-se de Deus. Foi em meio ao movimento do Espírito Santo. O crente precisa se movimentar. De que maneira a gente se movimenta, pastor Roque? Orando, lendo a Bíblia, jejuando, evangelizando, amando, vigiando, visitando, louvando, adorando, fazendo a obra. Em meio a tudo isso tem gente que ainda está parada. Mas o texto nos diz: segui a paz com todos. Isso me faz lembrar João capítulo 2, quando Jesus dá uma ordem para os garçons da festa. Se lembra? Olha, vocês enchem essas talhas de água e depois vocês vão até a presença do mestre-sala e apresente para eles. O milagre não aconteceria ali naquele momento. Quando eles encheram as talhas, eles viram, era água. Quando eles chegaram no mestre-sala, já não era mais água, era vinho. E não era só vinho, era o melhor vinho. Sabe quando e como foi que o milagre aconteceu? Foi no movimento. Eles obedeceram a Jesus e se movimentaram. Enquanto eles estavam caminhando, a transformação estava acontecendo. Tem gente que quer ser transformado, tem gente que quer ser cheio, tem gente que quer ser mudado, tem gente que quer ser avivado, mas não se movimenta na obra de Deus. Então, para que busca tanto? Para que ora tanto? Para que estuda tanto? Você precisa se movimentar na obra. A sua vida precisa ser um sacerdócio para com a obra de Deus e para com o Deus da obra. Segui a paz. Há uma outra coisa que a santificação está relacionada, ainda neste versículo, é direção. Quem se santifica tem direção de Deus. Porque o texto é muito simples. O texto diz: segui a paz.
Então quem segue tem direção. Quem segue sabe para onde deve ir. Quem segue sabe como deve ir. Quem segue sabe os lugares aonde tem que passar. Seguir a paz. Você já foi num comboio de carro e teve que seguir alguém? Você não tirava os olhos da pessoa que estava na frente, no carro da frente? Você não podia se perder de jeito nenhum, porque aquela pessoa que estava te guiando. Assim é na vida espiritual. Se a Bíblia manda nós seguirmos a paz, se nós entendemos que a nossa paz é Jesus, então nós não devemos tirar os olhos de Jesus. Devemos seguir o exemplo de Jesus. É por isso que o escritor do livro de Hebreus, lá pelo capítulo 12, não é isso? Capítulo 12, versículo 1 de Hebreus. Vamos ver o que ele diz. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, deixemos também o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha o movimento aí, ó. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Mas se nós estamos seguindo, então o versículo 12 nos recomenda: olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Quer um modelo de santidade? Jesus. Quer um modelo de consagração? Jesus. Quer um modelo de vida com Deus? Jesus. Quer um modelo de comunhão? Jesus. Quer um modelo de obediência? Jesus. Quer um modelo de abnegação? Jesus. Quer um modelo de alguém que deu a si mesmo, esvaziou-se da sua glória, aleluia, para garantir a salvação da humanidade? Jesus é este modelo, Jesus é este exemplo. Então, se nós queremos seguir a carreira que nos está proposta, se nós queremos seguir a paz, se nós queremos direção para a nossa vida espiritual, devemos seguir a Jesus. Movimento, direção. Mas o texto diz assim: segui a paz com todos. O normal é ser santo. O anormal é se apostatar. O anormal é viver com um pé na igreja e um pé no mundo. O anormal é ter uma vida dupla. Isso não é normal. Porque o normal é ser santo. O normal é obedecer a Deus. Deus nos chamou para a santidade. Deus nos chamou para a obediência. Então isso é o normal da igreja. Aleluia, pregar sobre santidade, viver a santidade, aleluia, ministrar a santidade, seguir a paz. Tudo isso é o normal da igreja. Seguir a paz com todos. Quando você vê por aí algum crente que está andando meio assim, meio assado, isso não é normal. O normal é a gente orar, o normal é a gente jejuar, o normal é a gente amar, o normal é a gente evangelizar, o normal é a gente vigiar, o normal é a gente se consagrar. Existem algumas definições que nós às vezes erramos em relação à santificação. E uma delas é: para quem é a santificação? Quem é que deve se santificar? É o primeiro erro que muitos cometem. Quem deve se santificar é a igreja. Mas tem muita gente que pensa que só quem deve se santificar é o pastor. Só quem deve se santificar é a irmã da oração. Só quem deve se santificar é o irmão da escola dominical, o professor. Só quem deve se santificar é o superintendente da secretaria, o diretor da secretaria de missões. Só quem deve se santificar é aquele irmão que sai evangelizando. Não, quem deve se santificar é toda a igreja, irmãos. Toda a igreja deve se santificar na presença do Senhor. E isso vale para os membros e vale também para os ministros. Porque às vezes acontece o contrário.
Tem ministro que acha que ele já chegou num patamar tão grande que ele não precisa mais essas coisas de ler Bíblia, orar, jejuar, vigiar. Não, irmão, santificação é para toda a igreja. Se você é membro, você deve se santificar. Se você é diácono, presbítero, deve se santificar. Se você é pastor, você deve se santificar. Um outro erro que nós cometemos é achar que a santificação é um estado incondicional. Mas eu vou explicar. Santidade é algo que vem de Deus para nós. Nós somos santos em Cristo Jesus, porque Deus nos colocou neste estado de santos. Deus nos separou do mundo para a sua glória e para o seu louvor, e por isto somos chamados de santos. Santidade é algo que vem de Deus para nós. Santificação já é o contrário. É algo que parte de nós para Deus. Se por um lado Deus nos separou, por outro lado, nós nos esforçamos para permanecer no estado de separação espiritual. Porque Deus quer nos usar. Mas o prazer de Deus é usar quem é santo. O prazer de Deus é usar quem é separado. Quando muitos povos estavam se desviando, Deus separou um povo para ser seu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No meio deste povo, Deus separou uma família para servir ao templo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus está sempre separando. Ele tira de um povo grande, separa um povo pequeno. Ele tira de um povo pequeno, separa uma família. Ele tira desta família, separa um homem, uma pessoa. A Bíblia diz no Antigo Testamento que Deus separava alguém chamado Nazireu. E este Nazireu tinha um voto de nazireado. Este Nazireu precisava ser mais santo do que a maioria da população judaica, porque ele tinha um voto com Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha um mistério com Deus. É assim que Deus faz na minha e na tua vida. A nossa santificação não depende da igreja, não depende do pastor, não depende da opinião alheia. A nossa santificação depende exclusivamente da nossa intimidade, da nossa afinidade com Deus. Então coloca uma coisa na sua cabeça: você é um nazireu de Deus. Você foi chamado por Deus para ser santo. Você é separado por Deus para não se misturar com as coisas do mundo. Ainda que toda a igreja esteja se apostatando, você é nazireu, você é santo. Você não vai se apostatar. Ainda que a igreja esteja fria, você não vai ficar frio não, porque você tem afinidade, você tem intimidade com Deus. Você é santo porque Deus é santo. Termino estas palavras dizendo que um outro erro que nós cometemos é achar que a santificação é algo irrelevante. Se eu me santificar, eu vou ser salvo. Se eu não me santificar, Deus vai ter misericórdia de mim. Não. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É a palavra que diz isso. Então a santificação é uma condicionante da manutenção da minha salvação em Cristo Jesus. Eu sou salvo pela graça, sim, eu não fiz nada por merecer, foi pela graça de Jesus, mas agora estando na graça, eu preciso manter este estado de graça. Agora estando na graça, eu preciso manter este estado de separação. E de que maneira eu mantenho este estado de separação? Através da santificação. Deus nos abençoe nesta noite.
Deus continue nos ajudando a sermos mais santos, a seguirmos a paz, a termos direção, a termos movimento em nossa vida espiritual. Deus nos ajude a entender que santificação é algo que é de mim para com Deus. Deus me ajude a entender que santificação é algo que não depende de ninguém, a não ser exclusivamente de mim mesmo. Deus nos abençoe, em nome